E olha só quem está aqui na garagem, o Mercedes-Benz E300 Popular Classe E, um dos carros mais importantes para a Mercedes no Brasil e no mundo hoje e, como dizem os nossos patrícios, desde sempre. Estou aqui com a camisa do Porto Campeão Português, lá estávamos sim, quem também está na garagem somos nós, de volta aí, depois de uma deliciosa lua de mel, um casamento espetacular e alguns dias muito bem aproveitados aí na Europa, principalmente nos últimos dias em Portugal. É impressionante como você nota. Se você é daqueles que ouvem muito que o tiozão no Zap fala sobre a situação atual, de coisas como inflação, mortes na pandemia, estagnação econômica, queda da nossa renda, e aí o seu tiozão do Zap fala coisa, não, mas isso aconteceu no mundo inteiro, teve pandemia no mundo inteiro, tá tendo dificuldade econômica, inflação no mundo inteiro. Tá, né? Mas aqui, nossa, como tá pior aqui, como tá pior aqui. Quando você vai para lugares como Portugal, você vê que a gente poderia estar num lugar bem melhor hoje em dia. É, o seu tiozão do Zap se surpreenderia muito se ele visse em Portugal um exemplo, né, do que acontece na gestão, assim, de uma pandemia, de uma crise global, né, quando você não boicota a vacina, quando o seu governo não boicota a vacina, quando o seu governo não queima suas principais florestas, não endossa isso. Isso faz com que o investimento estrangeiro continue vindo, isso faz com que a sua moeda não se desvalorize tanto assim, que novas empresas continuem abrindo novos negócios, haja crescimento de emprego e renda, enfim, essas coisas fantásticas que estão acontecendo lá em Portugal e que aqui a gente sabe que pararam de acontecer faz bastante tempo, mas isso aí é coisa que a gente resolve ali em outubro e novembro, se os deuses da democracia assim nos permitirem. Direção de depressão com a realidade brasileira atual à parte, bora falar de carro, bora falar do E300, um carro que, olha só que demais, o farol Full LED aqui, vocês veem que a frente é a frente faceliftada, né, de 2020, essa geração é de 2017, recebeu um grande facelift em 2020, e é por causa desse grande facelift que eu vou ter que fazer algo diferente aqui, que esse carro merece um approach um pouquinho diferente. Eu vou fechar a porta. Vem pra cá, turbo. Vem pra dentro, vem pra dentro, vem pra dentro, vem. Ai, meu Deus. Travou a porta, né? Vamos lá, vocês viram que o risco de cachorro esmagado a gente não tem. Dei só uma escurecidinha aqui no ambiente para vocês sacarem onde esse carro mais foi alterado nesse último facelift, que é justamente aqui no interior, que virou uma festa high-tech e principalmente uma ambientação, né? A Mercedes foi uma das primeiras marcas premium aí a apostar forte nessa questão do que se chama no mercado americano de ambient lighting, né? Olha só, acionei o carro aqui, a gente vê que a gente fica nessa vibe meio balada. Isso aqui tudo evidentemente é altamente customizável, né? Mas você tem... Opa! Assim que eu liguei o carro, pareou o meu celular que estava lá e começou a tocar o podcast. É impressionante a tecnologia atual. A potência dos faróis aqui também fica bem em evidência. Mas como eu vinha dizendo, né? Tudo isso é altamente customizável. Essas luzes aqui, esses LEDs, né? Você troca a cor, você troca a intensidade. Vocês veem aqui o detalhe de iluminação no footwell, né? Na parte dos pés. Mas como eu vinha dizendo, este Mercedes E300 Exclusive, agora sim, apanhando aqui bruto da luz, mas como eu vinha dizendo, este Mercedes E300 Exclusive, seu por 550 paus na data de hoje. É interessante que a Mercedes, o preço desse carro está nesse patamar já desde o início, né, desde 2021, quando veio aí a crise econômica forte, a desvalorização grande do real, a inflação e tudo mais. A Mercedes corrigiu os preços de acordo, repassou, digamos assim, para o consumidor de cara essa desvalorização, essa maxi desvalorização do real, e aí os Mercedes ficaram bem mais caros que a concorrência ano passado, 2021. Aí, de lá para cá, as demais marcas premium foram também ajustando seus preços conforme tudo que aconteceu, e a Mercedes não precisou, já tinha repassado. Então os Mercedes são os carros aí que menos inflacionaram de 2021 para 2022, justamente porque eles tinham inflacionado fortemente em 2021. Mas olha só, acendi a luz aqui depois de muito esforço. Vocês conseguem sentir um pouco aqui do interior, esses bancos terracota legais demais, já que eu tô com a garagem fechada e escurinha aqui. Tava mostrando a questão de cuidado com iluminação, né? Acende aqui a soleira, o Mercedes-Benz
a questão do logo aqui é sempre polêmico, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu não sou um grande fã dessas projeções, principalmente se elas são só de um logo, né? Eu acho que talvez dê para você jogar uma mensagem, alguma coisa mais divertida, mas fato é também que elas têm uma função até funcional, com o perdão da redundância, que é justamente iluminar, né? Imagina que você está numa calçada escura, tudo mais, te ajuda sim essa luz. Deixa eu desligar o carro aqui e ligar novamente, ou melhor, abrir novamente a garagem, porque, como eu vinha dizendo, olha, ficou o LED azul aqui, ficou bem portista. Portista, mais uma vez o Porto cravou o Benfica! O Porto é o Grêmio de Portugal, né? E o Benfica é o Inter, então a gente é portista, ainda mais o PP performou bem aí nesse título do Porto. Mas como eu vinha dizendo, o Mercedes Classe E, ele é um carro muito importante para a Mercedes. Inclusive, se você for chutar quantos Mercedes Classe E já foram vendidos na história, eu aposto que você vai errar. Aliás, a gente sempre apanha, né, de Mercedes. Aqui, né, Mercedes é Mercedes, tem as suas idiosincrasias ergonômicas, né? Sempre o freio de estacionamento aqui na esquerda, o câmbio aqui na coluna, algumas coisas que a gente precisa se acostumar, né? Mas já abriu o capô aqui. Como eu vinha dizendo, o Mercedes Classe E, ele é meio que a definição do que é um Mercedes para a própria Mercedes, né? Vamos acender a luz aqui de volta. É um carro que o original, lá o Pom-Pom, põe na tela aí, edição, ou seja eu, é um carro dos anos 50, né, 1953, se não me engano. Já lá em 53 tinha tradições aqui como a estrela de 3 pontas no capô, com o Mercedes-Benz aqui escrito em volta. Mercedes faz muito bem esse blend, vamos chamar assim, né, de tradição e modernidade. Aqui o 2.0 turbão de 258 cavalos, 37 kg de torque. Agora, importante, sem nenhum tipo de assistência híbrida ou elétrica. Isso aqui diferencia negativamente esse carro quando a gente pensa nos principais concorrentes, né? Aqui no Brasil temos o 530e da BM, que tem a parte híbrida. Temos os modelos aqui Audi A6, também concorre com esse carro. Lá fora, Volvo S90 concorre, também tem uma versão híbrida plug-in, né? No mercado americano, no mercado europeu. Esse carro tem sim uma versão híbrida lá fora, mas a Mercedes do Brasil optou por não trazer esse híbrido leve para cá, por enquanto. Acho até por uma questão de preço, manter o preço competitivo. E aqui quando vocês veem o tamanhão gigante do porta-malas, vocês começam a entender um pouquinho do que eu vinha dizendo sobre a importância do Classe E, né? O Classe E, ele é, digamos assim, o arroz com feijão da Mercedes, do que a espinha dorsal, melhor, do que é a Mercedes para a própria Mercedes. E ele é um carro, sim, muito importante em matéria de volume de vendas. É uma loucura. Esse aqui é um carro que, se a gente considerar desde o Ponton lá dos anos 50 como o mesmo modelo, a denominação Classe E só se firmou mesmo ali quando a Mercedes reformulou tudo, né? Classe C, Classe E, isso tudo é do início dos anos 90, mas era o mesmo modelo que vinha ali desde os anos 50. Se eu enfileirar aí gerações clássicas do que seria o Classe E, eu tenho certeza que vocês vão reconhecer várias delas, mas tô dando voltas e não tô dando números. Esse carro aqui já vendeu quase 15 milhões de unidades na sua história, justamente porque o Classe E, ele é uma espécie de pau para toda a obra. Aqui no Brasil, evidentemente, ele é um carro de alto luxo, bastante exclusivo, mas nos Estados Unidos, por exemplo, ele é um carro muito usado, não só vendido, evidentemente, para consumidores privados, mas ele é muito usado no transporte executivo, vamos chamar assim, quando você pega um táxi VIP corporativo do aeroporto ali. Na Alemanha, você não precisa nem gourmetizar tanto. Na Alemanha é muito comum o Classe E táxi mesmo, com um interior, evidentemente, muito bem menos acabado, com muito menos recurso, normalmente, quase sempre, com motorização diesel. Então ele é um carro que, na Alemanha, por exemplo, ele tem esse papel de venda para CNPJ, venda para frotista, muito forte, não só na Alemanha, em outros países de primeiro mundo. Então ele é um carro que acaba gerando um volume de vendas anual muito consistente e relativamente grande, principalmente se você considerar o ticket médio, né? Ele é uma espécie de galinha dos ovos de ouro da Mercedes há muitos anos. Então ele é sempre um carro muito crucial, né? O que a Mercedes faz com ele é muito determinante aí para o volume de vendas dela, mas também porque o restante da linha vai ser muitas vezes, né? Aqui a gente vê no banco traseiro bastante espaço, olha como
eu atrás de mim mesmo sobra espaço para as pernas, ainda mais com as costas do assento aqui bastante cavadas, mostra bem que conforto de passageiro é prioridade alta aqui. Tem uns guerigueres bonitos aqui, USBzinho C, ar-condicionado digital para o passageiro do banco de trás, que aqui no Brasil a gente pode dizer, né, é o patrão que normalmente está sentado aqui atrás. Acabamento aqui também esmerado com a madeira nas portas, som Burmeister, né? E a gente tem aqui uma coisa não muito comum em sedãs, que é o teto panorâmico, né? Que vem aqui até atrás, e inclusive a persiana aqui é independente, né? Você pode ter o teto aberto atrás e fechado na frente e vice-versa. Isso é muito legal. Mas como eu vinha falando antes também, principais concorrentes desse carro, o facelift que ele recebeu em 2020 foi justamente para atualizar aqui esse interior e deixar o interior bastante em linha aí com o que a Mercedes tem de mais contemporâneo e moderno. Isso aqui é legal dos Mercedes também, que o botão de partida ele dá esse glowzinho assim antes de você acionar. E aí aqui a gente tem aquela, olha, vocês viram ali a assinatura de LED também dos faróis. A gente tem essa linguagem de painel que a gente já tá novamente pariu aqui. Pronto. Que a gente já está acostumado na família A, né, que é uma família que faz mais volume de vendas para Mercedes no Brasil, carros como o GLB, ironicamente faz parte da plataforma A, né, mas carros como o Classe A, o GLA, o próprio CLA, só que aqui vocês conseguem perceber, eu acho que mesmo no vídeo fica nítido como o tamanho desse tabletão aqui é bem maior, né, ele é bem mais alto em relação aos carros da família A, mais alto, e aqui mais largo, fica uma tela mais responsiva não, né, que isso não tem a ver com o tamanho, mas mais fácil, mais didática, vamos chamar assim, né, mais tranquila de você trabalhar e que comporta mais coisas também. O volante é muito legal, eu não sou muito fã aqui de comandos capacitivos para volume, por exemplo, mas esteticamente é sim muito bonito. Agora, preciso dizer que vejo traços de Nissan Kicks no design desse volante aqui. Enfim, talvez não, é certamente apenas uma coincidência de design, mas que é curioso ver um pouquinho de Kicks nesse visu aqui. Agora, Mercedes Classe E também é sinônimo de muito conforto ao rodar, muita disposição na hora de encarar aí longas distâncias em autobahn, bom desempenho, né? São pilares aí da existência desse carro, então se aprumem aí no tetão, sempre fruto de muita dieta e treino, e bora ver como anda Congressman. Vou ter que googar como anda deputado em alemão agora. Olha, para vocês terem uma ideia da imensidão dos sacrifícios que eu faço por vocês, dá uma olhada em como se diz deputado em alemão. Congressabgeordnet, ou seja, wie geht es, Congressabgeordnet? É como anda deputado em alemão. E anda bem, né? A gente tá falando de um sedã de 1.700 quilos, isso todos os carros são muito gordinhos hoje em dia, e olha que esse aqui não tem a motorização híbrida leve, né? Talvez até isso também ajude a explicar por que a Mercedes do Brasil, no Spec Brasil aqui, não colocou a motorização híbrida para salvar um pouquinho de peso do Classe E, mas é um carro coerente aqui com a sua proposta, né? Dando uma esticadinha no 2.0 turbão, um carro que faz de 0 a 100 aí na casa de 7 segundos. O Classe E não veio ao mundo para brilhar brutalmente nesse sentido, né? Ele veio para ser um carro que faz muitas coisas bem. E aí a gente amarra um pouco com o título desse vídeo, que eu acabei falando sobre tantas coisas na garagem, não falei tanto sobre o título, a pauta, por que eu estou guiando o E300 Exclusive aqui. Porque é interessante dar uma olhada para fora, e nós como país, como brasileiros, olha, talvez seja por eu estar voltando de férias, estou ainda mais profundo nessa reflexão, mas isso é uma implicância, uma frustração profunda e antiga minha com o Brasil, com nós brasileiros em geral. A gente olha muito pouco para fora. A gente tem até essa expressão, né? O Brasil está sempre disposto a fazer uma jabuticaba, a tentar criar uma solução nova para um problema que já foi resolvido em outros lugares do mundo, né? A gente tem uma dificuldade imensa em simplesmente copiar o que já foi feito bem lá fora. Mas não é sobre isso que eu vou falar, e sim
é interessante a gente olhar um pouco para fora na questão do mercado para entender a movimentação, a estratégia de montadores. Vocês sabem quantos carros a Mercedes vendeu globalmente ano passado? Um pouco abaixo ainda em 2021, ainda efeitos de crise de semicondutores e tudo mais. Mais de 2 milhões de carros globalmente, carros de passeio. Ou seja, o nosso mercado brasileiro aqui, que caiu do patamar histórico aí de 15 mil unidades que as marcas premium vendiam, hoje estão ali, como se diz em português, parindo uma bigorna incandescente para quem sabe vender na casa de 10 mil. A gente é uma gotinha, né? O Brasil, uma gotinha no oceano da Mercedes, uma gotinha no oceano da Volvo, da Audi, da BMW. Então até por isso a gente tem uma realidade assim, a nossa realidade do mercado nacional é um pouco distorcida em relação ao picture global da coisa. Por que eu estou dizendo isso? Desses 2 milhões de carros que a Mercedes vendeu ano passado, coisa de 900 mil foram SUVs, mas mais de 700 mil foram carros como este Mercedes Classe E. Então a questão se o sedã deve continuar a existir, merece continuar a existir, ela parece muito premente aqui no mercado brasileiro, mas globalmente carros como o Mercedes Classe E, sedãs em geral, ainda tem um apelo imenso, principalmente no maior mercado do mundo disparado, que é o maior mercado disparado para a Mercedes hoje em dia, maior do que a Alemanha, maior do que os Estados Unidos, que é a China. Para vocês terem uma ideia, de classe S globalmente, só de classe S, o sedã de topo, estado da arte, supra-sumo da Mercedes, a Mercedes vendeu quase 90 mil unidades globalmente, a imensa maioria desses classe S para a China. Ou seja, só de classe S globalmente a Mercedes vende quase que 10 vezes mais do que ela vende de tudo aqui no Brasil. Então isso dá uma boa perspectiva da importância de que sedãs como classe E, como classe S, como classe C tem para a Mercedes e por que eles são pilares, né? Eles são meio que a espinha dorsal, como eu falei antes, do line-up da marca. Falando especificamente sobre o Classe E, e aí falando, eu não sou muito fã de algumas coisas de ergonomia de Mercedes, principalmente o câmbio aqui e o freio de estacionamento aqui embaixo. Eu não gosto, mas eu gosto muito do banquinho aqui, ó. Quando você quer regular, você sabe exatamente aonde, sem precisar tatear, basta ter um banquinho desenhado aqui, um diagrama, e inclusive aqui a pontinha, ó, ela é super regulável. Quando eu sentei, falei, nossa, tá apoiando aqui na minha panturrilha. Não, é só você recolher que já fica numa pegada. Aqui ela dobrou inteira, ó, sumiu completamente. Mas se os sedãs são importantes no mercado, eles também sempre foram importantes para nós, né, entusiastas. A gente está falando de carros com centro de gravidade mais baixo, de carros com, até visualmente, um pouco mais de apelo esportivo. É claro que uma versão E300 exclusiva aqui, não é a AMG, a gente não tem tanto contato com classe E e AMG no Brasil, até existe, né? Hoje em dia, se você for numa concessionária, você encomenda qualquer modelo do line-up, mas aqui no Brasil, o classe C mais até que o classe E, né? O classe C faz volumes interessantes dentro da realidade brasileira, o classe E é um carro mais de nicho, mas principalmente quando você coloca aqui, ó, ele tem o modo Eco, Comfort, Sport, Sport Plus, vocês veem que a coisa fica mais agressivona aqui. Vamos dar uma olhadinha no ronco. É um ronco que eu chamaria de ligeiramente estimulante. Aqui, ó, com os pedals, chamar uma marcha curta. Bonito, bonito ronco. Mas não é nesse ronco, nessa circunstância, que o Classe E brilha. E sim, my friends, quando você coloca aqui, ó, no modo Comfort, aí sim você entende porque esse carro é tão procurado, tão popular no sentido de vender bastante, com caras como taxistas alemães, caras que passam muito tempo sentados no carro, dirigem muito. Perdi a nossa tradicional saída ali da... Vocês me distraem, né? Ponte Estaiada, mas ó, deixa eu pegar aqui um dos pontos mais historicamente inosados do trânsito de São Paulo, que é a Ponte Morumbi. Agora sim, Ponte Estaiada Reversed, mas como eu vinha dizendo, quando você pega aqui essas mudanças de nível aqui do concreto, a própria alteração de tipo de piso que a gente tem muito no Brasil, aquele um remendo em cima do outro, você acaba sentindo onde esse carro mais brilha, é justamente nessa
exagerando um pouco, ele quase flutua. É impressionante como o carro copia a suspensão pneumática. A suspensão tem uma forma, realmente um feeling de luxo, é o que você sente assim, porque o carro, por ter menos peso, né, a gente falou 1.700 kg, parece muito, mas na verdade os SUVs dessa plataforma, né, desses carros médios, né, quando você pega aí um X5 em relação a um Série 5, um XC90 até em relação a um S90, o próprio GLE, são carros que pesam muito mais do que os seus companheiros, né, sedãs no qual são baseados. Então, com menos peso, você precisa ter menos firmeza na suspensão para controlar os movimentos da carroceria, e isso permite que você tenha um rodar muito, mas muito macio, e mais do que macio, essa sensação que eu acho que define muito a sensação de luxo atrás do volante, que é essa sensação de isolamento, né? Você se sente insularizado aqui dentro, justamente porque muito pouco dessa, comparado com um carro comum, né, com um carro não premium, vamos dizer assim, muito pouco desse horror de qualidade de piso que a gente tem aqui em São Paulo passa para dentro da cabine. E aí você consegue entender que sim, os sedãs ainda entregam coisas muito especiais quando a gente os compara com os SUVs. Ó, vou pegar aqui bem, irregularidade agressiva aqui para vocês sentirem. É impressionante como a suspensão copia. E sim, os sedãs continuam tendo vantagens decisivas, principalmente quando a gente fala de comportamento dinâmico e de absorção aí de maus pisos em relação aos seus irmãos SUVs. Agora, pro meu gosto, sempre a minha frase clássica aí, eu até hoje não descobri nada que um sedã faz que a sua versão equivalente wagon não faça melhor. Aí sim você tem o melhor dos dois mundos, né? O melhor da versatilidade de um SUV com o melhor do comportamento dinâmico e da maciez ao rodar que um sedã pode oferecer. Ou seja, classe E wagon aqui seria a opção, e essa sim a gente não tem regularmente no Brasil. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É muito legal estar de volta aqui à rotina, apesar de todos os problemas que o nosso país tem e vai ter ainda por um tempo, mas não há lugar como lar, né? É muito bom estar de volta, e não sei o que está acontecendo, que dia é hoje, que o trânsito em São Paulo aqui no fim de tarde nem tá tão ruim assim. Então, deixa seu like aí, deixa a sua opinião, o seu gosto. Você é um sedazeiro ainda? Você considera um sedã na hora de contemplar o seu próprio próximo carro, ou o massacre de SUVs que acontece no mercado brasileiro já te deu aquela desanimada? Deixa aí a sua opinião, se inscreva no canal, sugira que outros sedãs vocês querem ver aqui, você gostaria de ver avaliados no canal, e como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.